Qual foi a importância da comissão Afonso Arinos para o processo de transição democrática? Olha, a ideia da comissão foi de Dr. Tancredo Neves. Ainda candidato, nós conversamos muito, inclusive chegamos já a convidar o ex-ministro Afonso Arinos para ser o presidente da comissão. E convidamos algumas personalidades importantíssimas no contexto. Mas em função do desaparecimento de Tancredo, somente em junho é que foi instalada a comissão. E esta comissão teve um trabalho muito bom, mas poderia ter sido um trabalho melhor se ela tivesse mais enxuta no termo popular, quer dizer, menos componentes e mais ideias para o processo. Mas acontece que com o desenrolar da Constituinte, houve alguns problemas políticos sérios. E esses problemas políticos fizeram com que a comissão não tivesse a participação que deveria ter. Porque qual era a ideia do Dr. Tancredo? Já que nós não teríamos condições de ter uma Constituinte ampla, geral e restrita, que era a nossa tese, porque nós teríamos que ter uma Constituinte, no meu modo de ver, que fosse convocada, os deputados, os senadores, os constituintes fossem eleitos para fazer a Constituição. Mas não foi assim. Os deputados que participaram da eleição de 86, eles não tinham como meta a Constituinte. Dos deputados federais eleitos em 86, eu confesso a vocês que eu não me lembro de um sequer, que se elegeu como constituinte, elegeu-se como deputado federal. E mais grave, no Senado da República, 1/3 do Senado, que era constituinte, que seria constituinte, era biônico. Foram nomeados biônicos. Consequentemente, não tinham nenhuma legitimidade para fazer uma constituinte na nova etapa do processo político, com a democracia em curso, quer dizer, ela já começando a ser realmente o regime brasileiro. Então, começaram também os problemas internos dentro da Constituição, dentro da Constituinte, graves. Nós conseguimos uma coisa excepcional. Eu me lembro bem que eu convidei eu me lembro que eu convidei o senador Mário Covas para ser o candidato a líder. Ele resistiu, eu digo, não, você tem que ser o candidato a líder. E assim conseguimos que ele aceitasse e ele se elegeu. E foi a grande contribuição na Constituinte do PMDB naquela oportunidade, foi a liderança de Mário Covas, que era o homem da melhor categoria, da melhor estirpe, do melhor passado e tal. Houve resistência? Não havia resistências, mas resistências sem maior importância, porque cada liderança queria ser o líder da Constituinte, cada personalidade política importante do PMDB queria ser líder da Constituinte, mas nós conseguimos eleger o Mário Covas, que foi um avanço extraordinário. Mas na briga interna que eu me referi há pouco, a Constituinte teve um problema gravíssimo, que teve depois consequências muito sérias, que foi o mandato do presidente Sarney. O presidente Sarney teria por direito 6 anos de mandato. Por quê? Porque ele foi vice de Tancredo, Tancredo não conseguiu se empossar, faleceu antes, e o Sarney, o presidente Zé Sarney, assumiu. Então ele tinha eleito há 6 anos. Mas começou um movimento
principalmente quando reformulou-se o governo todo e o Ministério Tancredo, do qual eu fiz parte, saiu em fevereiro de 86, o que aconteceu? A maioria, quase a maioria do PMDB, queria 4 anos para Sarney, ao invés de 6. Inclusive fomos para a rua com diretas, já foi o início das diretas, foi na Constituinte, quando nós pregamos eleições diretas para a Constituinte, que a Constituinte decretasse a eleição direta nos 4 anos do presidente Sarney, que seria em 1988. Conclusão: vai para lá, vai para cá, chegou-se ao acordo. 5 anos do presidente Sarney. O que quis dizer 5 anos do presidente Sarney? A primeira eleição do presidente da República, depois da ditadura, eleição direta, ela se realizou isolado de tudo. Foi só candidato a presidente da República. Ninguém sabe hoje, eu não sei, eu participei da Constituinte, participei da eleição a posteriori, inclusive como candidato a vice-presidente do Brizola, e não sei o nome do partido que elegeu, pelo qual se elegeu Fernando Collor. Eu não me lembro o nome do partido. Você vê aí como a coisa foi totalmente distorcida. Com a eleição do Collor, toda aquela nossa luta da Constituinte teve um problema sério, porque teve que haver o impeachment, teve que assumir outra vez o vice. Então houve muitas consequências mais para o processo político brasileiro o mandato de 5 anos do presidente Sarney, não pelo presidente Sarney, mas pela consequência do seu mandato de 5 anos. O doutor Fernando Lira, em 18 de julho, o presidente Sarney convoca a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, de 85. Em 18 de setembro de 86, a comissão entregou ao presidente Sarney o anteprojeto da Constituição. Inclusive houve uma cerimônia, o senhor estava presente no Palácio, e questionava ao jurista Afonso Arinos se ele iria sugerir ao presidente Sarney que enviasse o anteprojeto ao Congresso Constituinte. Gerou-se uma crise. O anteprojeto com a Assembleia Nacional Constituinte, porque o presidente Sarney tomou a decisão de não enviar um anteprojeto ao Congresso Constituinte. O doutor Ulisses havia afirmado que, caso enviasse, devolveria o texto a qual tinha recebido, viesse a receber. Por que não enviou, presidente Sarney? Olha, aí veio um problema sério. Quando o doutor Tancredo pensou na Comissão Constituinte, ele pensou exatamente na contribuição que a sociedade brasileira como um todo, através de pessoas escolhidas e qualificadas em todos os seus setores, tivesse condições de contribuir para a Constituinte. Na hora que o presidente Sarney não enviou o relatório ou o anteprojeto da comissão, e o presidente da Câmara e da Constituinte, Ulisses Guimarães, também rejeitou, aquele trabalho extraordinário que foi feito pela Comissão de Constituição criou problema sério, porque não foi ouvido. Pelo contrário, quase deu um golpe na Constituinte, criando o Centrão. Por que o Centrão? Porque a esquerda, do qual nós fazíamos parte, tinha crescido e tinha dado uma contribuição muito forte à Constituinte. Conclusão: não tivemos o trabalho elaborado pelos juristas e pelos componentes da comissão aproveitado, não tivemos trabalho aproveitado, e tivemos um retrocesso com a formação do Centrão, que era só para exatamente
anular os avanços, a tentativa era anular os avanços na área social e econômica da esquerda brasileira. Doutor Fernando, o senhor colocou que defendia que a Assembleia Nacional Constituinte fosse exclusiva e não congressual. Por que ela não foi exclusiva? Olha, ela não foi exclusiva por circunstâncias políticas. A eleição do Dr. Tancredo, da qual eu participei ativamente, foi uma eleição consensual. E, embora tivesse candidato da oposição, que era o Maluf, a eleição do Tancredo foi uma eleição consensual. Quer dizer, várias pessoas que eram antes do PDS e tal, criaram outras questões, criaram outros partidos, como a Frente Liberal, para participar exatamente do governo do presidente Tancredo. Então ficaria muito difícil para o presidente Tancredo lançar aquilo que nós pregávamos, que era a Constituinte livre e soberana, exclusiva, para que os eleitos fizessem a Constituinte. Porque no mundo todo foi assim. Quando abriram o processo democrático, eu fui a Portugal, foi assim. Porque quando abriram o processo democrático, a primeira coisa que se fez foi exatamente convocar a Constituinte para fazer uma nova Constituição. Aqui não. Foi aproveitado o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, em que pese ter a obrigação de acompanhar o processo como um todo, não estava preparado para ser o Congresso Constituinte. Não estava. Porque ninguém foi, eu volto a afirmar, ninguém defendeu na eleição essa ou aquela questão em função da Constituinte. Doutor Fernando, em 87 houve duas disputas para presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Dr. Ulisses disputou com o deputado Nizânias Maciel, ganhou por 425 votos contra 69. O senhor disputou a eleição para presidente da Câmara Federal. O deputado Ulisses Guimarães venceu a eleição por 299 contra 155 votos. O senhor foi bem votado, embora tenha perdido a eleição. O que representava a candidatura do deputado Fernando Lira à presidência da Câmara Federal? Eu fui ministro até fevereiro de 1986 e me elegi deputado federal, inclusive com excelente votação em Pernambuco. E quando eu cheguei na Câmara, de volta ao mandato eleito, eu procurei verificar quem seriam os candidatos do PMDB, que era o voto majoritário no Congresso, quem teria condições de ser candidato a presidente da Câmara. E analisei líder a líder, pessoas a pessoas, examinei bem e cheguei à conclusão que eu tinha condições de concorrer bem ao processo. E começou o movimento para a reeleição do presidente Ulisses Guimarães à Câmara. E houve uma consulta à Comissão de Justiça da Câmara. E a Comissão de Justiça da Câmara disse textualmente, isso está inclusive no livro do Raimundo Faoro, editado há pouco, e Democracia Traída, ele ratifica o que eu estou dizendo que foi Ulisses Guimarães não poderia ser candidato à reeleição porque era proibido naquela época pelo regimento e pela Constituição, não podia ser candidato. Ele podia ser candidato a presidente da Constituinte, mas jamais presidente da Câmara Municipal, presidente da Câmara dos Deputados. E por isso eu fui candidato. Mas o Ulisses manteve a candidatura dele, violando a Constituição. Para mim é uma coisa imperdoável, em que pese eu ter uma admiração grande para o doutor Ulisses, que foi um homem e um líder que deu a maior contribuição à abertura política, mas esse fato em si é um fato, para mim,
Quando eu falo constrangido, mas é verdadeiro. O doutor Ulisses violou a Constituição para se inventar. E por que ele fez isso? Porque ele reeleito, ele não era apenas presidente da Câmara e presidente da Constituinte e presidente do PMDB. Ele era o vice-presidente, de fato e de direito, porque era o presidente da Câmara. Então, essa minha derrota na disputa da presidência não foi uma derrota normal. Vou dar exemplo a você do que foi eu teria dos 25 deputados federais daquela época de Pernambuco, eu teria, se não me engano, 19 a 20 votos. Eu fiquei com 4 ou 5 votos. Por quê? Porque toda a pressão do governo, um governo novo, né, onde havia vários interesses, foi para que se não me derrotar, mas eleger o Ulisses. E teve votações incríveis que eu vi, pessoas que não poderiam votar jamais em alguém que violou a Constituição e votou. Então, eu confesso a vocês que eu não me sinto derrotado da eleição. O grande problema foi que a eleição do Dr. Ulisses não foi uma eleição autêntica. Ela foi violando a Constituinte daquela oportunidade.